família. E quantas das vezes, devido a tantas lutas da família, nós nos encontramos com Elias. Quem sabe há poucos dias, meses, estava tudo bem na tua casa, na tua família, na tua vida. Estava tudo ótimo, tudo maravilhoso, estava tudo encaminhando. Quem sabe há pouco tempo atrás recebeu grandes vitórias, grandes bênçãos. E estava bradando vitória. E de repente vem uma luta que começa a te encurralar. Vem acontecimentos que começam a fazer com que você queira recuar. E ainda alguém pergunta assim: mas como que um homem com tamanha fé igual Elias, para orar de tal modo para Deus responder com fogo do céu, como um homem de tamanha fé pode correr de uma mulher e ainda pedir a morte? É porque na vida do cristão as partes de aflições não passam batido, não. Se o próprio Jesus passou a aflição, que dirá nós? Isso acontece com a gente. Depois de uma grande vitória, na nossa lógica humana era para nós estarmos mais fortes. Mas parece que depois de uma grande vitória nós acabamos se enfraquecendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando Deus te entregar algo maravilhoso, algo muito bom está acontecendo, e você pensa, agora está tudo bem, você está forte. Deus fala, não, vou permitir você enfraquecer um pouco, passar pela luta, pela aflição, derramar lágrima, para que eu possa me fazer grande na tua vida. Elias, debaixo daqueles hinos, em seu ânimo pediu a morte. Você está entendendo por que Deus falou para Josué? Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque para viver com Jesus, para fazer a obra, para ser bem sucedido com Deus, é preciso ter bom ânimo. Por que Deus diz, Josué, tenha bom ânimo? Porque no ânimo que ele estivesse, era o que ele iria fazer. Tendo bom ânimo, Josué não iria querer recuar. Tendo bom ânimo, Josué não iria retroceder. Tendo bom ânimo, Josué iria crer. Iria enfrentar seus inimigos crendo em Deus. Mas se o ânimo que ele tivesse não fosse bom, ele não alcançaria a promessa. O ânimo de Elias, o ânimo em que Elias se encontrava, era um mau ânimo, não era um bom ânimo, não. Estava cansado, desgastado, esgotado de falar e não darem ouvidos. E estava cansado. O ânimo de Elias era um mau ânimo, era um ânimo de quem estava ali sobrevivendo, e olha que nem queria sobreviver porque pediu a morte a Deus. E quantas das vezes nós nos encontramos nesse ânimo? E quantas das vezes nós andamos nos arrastando, olham pra gente e pensam, tá tudo bem, mas dentro o ânimo que você tem de dizer, Jesus me leva. Eu digo isso porque eu passo por isso. Não sou Mulher Maravilha, nunca fui e nunca vou ser. Tem dias que o ânimo que a gente se encontra, a situação é tão dolorosa, que o ânimo que a gente diz assim, Jesus, por que não me leva de uma vez e poupa esse sofrimento? A luta na família é tão grande, que o ânimo que nós temos é de desistir, é de querer voltar para trás, é de abrir mão, é de parar de lutar pelos parentes, pela família, porque parece que luta e nada acontece. E aí Elias dorme. Imagina aquele dia que você chorou tanto, chorou de soluçar, chorou de gritar, de doer o peito, de arder os olhos, da lágrima esgotar. Aí como criança você faz isso e dorme. Sabe a criança quando chora? Uma criança assim nascida chora tanto e dá sono. Acabou de chorar, ela dorme. Esgotou e dorme. Elias estava desse jeito. Elias estava tão desanimado. Elias estava tão abalado. Há estudos que digam que Elias estava passando um processo de depressão. Elias estava tão triste. Elias estava tão esgotado de tudo,
que ele chora até não poder, mas a Bíblia não fala que ele chora, mas eu acredito que sim. Para mim é meio óbvio que ele estivesse chorando. E ele ali se lamenta tanto diante de Deus que dorme. E quando ele dorme, após aquela lamentação, aquele choro, aquela dor, aparece um anjo. Toca em Elias, fala: come. Ele olha para o cabeceiro onde ele estava. Ele vê o pão, ele vê água. Elias come, bebe e faz o quê? Anda, não. Elias come, bebe e dorme de novo. Mas o alimento era para fazer ele levantar, mas ele estava tão fraco, mas tão frágil. Foi preciso uma porção dobrada para fazer ele levantar do deitado. Foi preciso o anjo chegar a segunda vez. Elias come, bebe e dorme de novo. O anjo volta e toca nele, dá pão de novo, dá água de novo e fala: levanta, porque grande é o caminho que você tem que percorrer. Eu gosto muito da analogia que o pastor Ney faz. Sempre que se repete alguma coisa que ele fala sobre a lei e sobre a graça. A primeira vez que Elias recebe o pão e a água seria a lei, com base que ele teria que servir a Deus e ser fiel. Mas mesmo no Velho Testamento eu enxergo a segunda vez do anjo como a graça, que alimenta e faz levantar para prosseguir. Elias come, bebe e começa a andar. 40 dias e 40 noites ele tinha. Imagina o poder de sustentação daquele povo, daquela água. 40 dias. Quantas das vezes Deus aparece para mim e para você e fala assim: olha, você tem que seguir, você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que continuar. E o que nós fazemos como Elias. O cansaço é tão grande, o desgaste é tão grande, que nós ouvimos aquelas palavras da parte de Deus, até acreditamos, mas continuamos dormindo. E aí Deus nessa noite traz essa palavra como uma segunda visita do anjo na tua vida. Ele está dizendo: come, bebe, mas levanta e caminha, porque grande é o teu percurso. Come, bebe e levanta. Eu tenho algo para fazer. Eu tenho algo para operar, mas eu preciso que você receba este alimento e prossiga. Não dá mais para receber o alimento da parte de Deus, que é a palavra, que é aquilo que Ele nos fala, nos promete, falar através da palavra, e continuar no mesmo lugar dormindo. Levanta. Dores, todos nós temos. Dores, todos nós passamos. Eu, por exemplo, Jesus, eu acho que Jesus, ele vai me ensinando a lidar com as situações. Depois que eu perdi meu pai, eu senti uma dor na perna insuportável para mim. Quando eu paro para viver, aquilo ali me dói uma profundidade que eu nunca senti. E aí Deus me falou assim: você não pode viver essa dor, você vai sentir essa dor. E sinta. Tem momentos que eu vou senti-la, vou parar, vou chorar, vou sofrer, mas espera aí. Levanta e enxuga as lágrimas e continua. Porque as dores você não pode parar para vivê-las. Você vai senti-las, não vivê-las. Assim como as suas feridas no meio da sua trajetória. As suas feridas, elas vão passar a ser cicatrizes. Você vai olhar para elas, vai lembrar, vai chorar, porque doeu na época. Mas enquanto você lembra, não vai doer. Vai trazer a lembrança, mas está cicatrizando. Não deixe que o que te acontece no decorrer da caminhada ficar feridas abertas, não. Passa o bálsamo do Espírito Santo. Cicatrize essas feridas. Entrega na mão de Deus. Senhor, olha, eu estou com essa ferida aberta, me ajuda a curá-la. Se é perdão, me ajuda a liberar perdão. Me ajuda a aceitar. Me ajuda a enfrentar. Se é dor, seja o que for, Senhor, me dá graça para que eu possa suportar. Elias para de viver aquela dor do momento e levanta. A Bíblia diz que ele vai lá no monte. E
para ouvir a voz de Deus, ele vai no monte e entra na caverna. Porque é assim. Quantas vezes vem um problema, Deus vai lá, nos ajuda, traz alimento, traz vigor, te anima com uma palavra, faz promessa, te mostra as coisas, e a gente fala, agora eu vou. E caminha 40 dias, 40 noites, ou seja, vai seguindo. Aí olha assim, nossa, fulano deu uma animada, deu. De repente fulano entra na caverna. Mas cadê? Cadê? Aí tava tão bem, tava mal, melhorou, e agora tá ruim de novo. Fica procurando caverna para se esconder, cansou do caminho. Cansou. E Deus fala para Elias assim naquela caverna: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Quando você tenta entregar os pontos, quando você tenta dizer, agora eu não aguento mais, a minha família desandou, minha vida desandou, minha vida ministerial desandou, eu não consigo mais. Quando você tenta abrir mão, aí Deus olha para você e fala: o que fazes aqui, neste lugar de derrota? O que fazes aqui nessa caverna da covardia, do medo, dessa caverna de quem quer retroceder? O que fazes aqui? Sai daí de dentro. Teu lugar não é dentro da caverna, teu lugar é no cume do monte, teu lugar é diante de mim para ouvir a minha palavra. Sai daí, chega de ficar se escondendo. Deus diz: olha, vai para diante da face do Senhor, eu vou falar contigo. E Elias sai. Elias vai. Só que antes disso, eu não li esse versículo, mas eu vou ler porque é muito interessante. Quando Deus diz: o que fazes aqui, Elias? O que faz aqui, Elias? Ele diz assim, ó, no versículo 10, preste atenção. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirar. E aí Deus responde para ele: sai, vai para diante da minha face que eu vou falar contigo. A Bíblia diz que vai passar ali um terremoto, a Bíblia diz que vai passar um vento, vai passar quebrando tudo, e Deus não está naquilo. Para você entender, ó, sai para fora e põe neste monte perante a face do Senhor. E esse que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Enquanto a face do Senhor passava diante de Elias, vinha um vento quebrando tudo para atrapalhar de Elias ouvir a voz de Deus. E a Bíblia continua dizendo: para o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois que passou o vento, ó, passava a face do Senhor, Deus estava para falar com Elias. E ao mesmo tempo que Deus ia falar com Elias, passou o vento quebrando tudo. Deus não estava naquele vento. Quando Deus ia falar com Elias de novo, deu um terremoto, mas Deus não estava naquele terremoto. Sabe quando Deus promete algo? Vou dar um exemplo simples, você entendendo o que eu estou falando. Deus diz: eu vou abrir a porta de emprego para você. Opa, Deus me prometeu, eu estou diante da face de Deus. Ele falou comigo. Só que ao mesmo tempo que ele falou, vou abrir a porta, passou um vento quebrando tudo. Satanás passou ao mesmo tempo quando Deus disse: tu abre a porta, e abriu a porta lá para você. Satanás encaminhou de abrir a outra porta para te enganar. E com pouco tempo chega o serviço, vai ganhar tanto, muito bom, mas vai trabalhar a semana inteira à noite, não vai nem o culto. Meu Deus, Deus abriu a porta para mim, olha que serviço maravilhoso. Deus dá para tirar você da presença dele? Não, meu querido, isso não é a face de Deus. Isso é o vento quebrando tudo para te enganar e não conseguir entender o que está falando contigo. Eu sei que tem gente que trabalha à noite, mas uma coisa, você já trabalhar antes, começar a ir na obra depois. Você já trabalhava antes. Aí a gente começa a entrar em oração. Igual o Zé tem que ir oração para mudar de horário, né, Zé? Uma coisa é quando você já tem aquilo antes e começa a servir a Deus depois, e aí é inevitável, né? É inevitável. A gente ora para Deus mudar aquele processo. Mas uma coisa é você começar a servir a Deus, saber que você precisa dele e buscar coisas que vai te afastar dele. Ah, isso não é a face de Deus. Isso é terremoto do diabo para te enganar. Aí, Deus
Prepara que eu vou falar contigo. Imagina Deus usando alguém e diz assim: olha, eu vou falar contigo. Prepara, acerca de algo que você está esperando muito, você quer uma resposta. E Deus disse que vai te responder. Aí vem a face de Deus passando, vai trazer a resposta. Só que aí Satanás levanta aquele terremoto, aquele vento quebrando tudo. Levanta o profeta, vai lá e entrega algo que tem nada a ver com o que Deus queria contigo. O diabo sabia do que você queria, falou só o que você queria ouvir, você vai lá e quebra a cara. Por quê? Que não teve discernimento de saber o que era a face de Deus e o que era a vento do diabo quebrando tudo. É verdade. Porque a face de Deus estava na calmaria. A Bíblia vai dizer que Elias ouviu uma voz suave. Deus faz movimento de Pentecostes, ele até faz. Mas a situação aqui fala que num vento suave ali, ó, numa calmaria, foi que Deus falou com Elias. E aí o diabo quer fazer toda aquela coisa para você acreditar que é de Deus. Sabe como é que é? Eu estou falando que Deus não mandou falar. Vem no culto aqui hoje. Hoje, se você está mandando falar, é porque acontece isso, né? Se não acontecesse, você não mandou falar. Vem no culto aqui e dá uma benção. Aí, de repente, vou fazer uma visita em tal igreja, porque o Senhor Deus vai falar comigo lá. Não é proibido, você pode ir quando você quiser, você tem livre-arbítrio. Mas aí, ó, olha o que o diabo prepara. For naquela igreja fulano de tal, isso você já sabendo qual é o propósito de Deus com você, que Deus está falando contigo, tendo certeza do que Ele quer contigo. Mas aí bate aquela vontade de quer uma coisa diferente. Aí chega lá, aparece o irmãozinho todo emocionado. Irmão, mas é crente. É crente mesmo. É muito crente que o diabo gosta de enganar. Aí chega lá, quebra tudo, e fala aquilo que você queria ouvir. Porque o diabo sabia o que você queria ouvir. Às vezes deixa te corrigindo de algo. Você sabe que está errado, sabe que tem que mudar, mas o diabo usa alguém para dizer que não. E você sabendo que tem que fazer, dá ouvido ao terremoto do diabo. Porque é mais emoção o vento que passa quebrando tudo, não é? É mais emoção o terremoto que balança tudo, não é? Ter paciência de ouvir a calmaria da voz de Deus é para poucos. É para poucos. Sabe uma coisa que eu aprendi? A não ficar me justificando. Às vezes o pastor falava as coisas e eu ficava explicando. Eu tenho mania de explicar qual foi a minha intenção de fazer aquilo ali. E eu percebi que não adiantava, só queimava o meu filme quando eu me justificava. Era sem maldade, mas eu vi que queimava o meu filme. Eu aprendi a aceitar a correção. Irmãos, quando eu aprendi a aceitar a correção, minha vida estudava assim, eu só cresci quando eu aprendi a aceitar a correção de Deus. Quando eu parei de ficar esperando só o vento quebrando tudo, trazendo aquilo que eu quero ouvir, e passei a ouvir aquilo que eu precisava ouvir. Quando eu ouvi meu pastor dizer assim: Michele, para de se envolver no que não é para se envolver, cuida da tua vida, desse live, viu? Cuida da tua vida, você tem uma língua muito grande, se mete nas coisas. E eu era, hoje em dia eu ainda tenho uma língua grande para conversar demais, mas antes, para se meter nas contas dos outros, era eu. E ele me corrigia, falou duro comigo. Eu entendi, quando eu comecei a pôr em prática, peraí, eu estou errada mesmo. Se eu parar para analisar, eu estou errada. Vou consertar meu erro. Aí eu crescia. Quando o pastor falou assim: Michele, suas pregações é uma bênção, mas são de espiritualidade. Ao invés de eu ir para casa e dizer: ai, o pastor me humilhou, o pastor disse que eu não tenho espiritualidade, porque isso e aquilo, porque eu não vou mais para a igreja. Quer ver? A próxima vez que ele vir para pregar, eu não prego, já que a minha pregação não tem espiritualidade. Ao invés de eu ser a tonta que faz isso de primeira vez, que acontece com quase todo mundo, ao invés de eu entrar na onda do terremoto que diz que eu tenho razão, eu parei, ouvi, dobrei os meus joelhos em casa e falei: Deus, se falta graça na minha pregação, eu não paro de buscar enquanto o Senhor não me der essa graça. E busquei a graça. O pastor dizia assim para mim, e isso por amor, porque o pastor ensina assim. Eu amo esse jeito dele, gente. Toda vez que ele me desafia
desafiou a mudar, você tem o desafio e cresci. Mudei e cresci. Você não serve para louvar, não. Isso aí começa o louvor bonzinho, mas para terminar o louvor, misericórdia. Você tem que cantar de dois. Ela começa e alguém tem que terminar para ela. Porque a minha voz sumia, não tinha voz para louvar, eu só gritava, não tinha. Tinha unção, mas não tinha voz. Eu louvava, eu repetia, mas não tinha voz. Tinha unção, mas não tinha voz. Era fato, não adianta. E aí, quando ele falou isso, na hora dói, né? Você não doeu. Mas mentira, né? Isso na hora dói. Na hora, então, faz igual que eu posso puxar aquele beijinho assim, pra querer chorar na hora, né? Quando vem, dá aquela segurada, o olho lacrimejou, debaixo da cabeça disfarça. Mas quando chegou em casa, eu dobrei o meu joelho na minha cama no madrugada e disse: Jesus, eu quero cantar louvor do começo ao fim, não só com unção, mas com a voz também. Eu falava para Deus: Senhor, Paulo disse que se possível buscar em todos os dons, e se é para a tua obra, eu quero o dom de louvar também. Eu pedi para Deus. Eu já gostava de louvar, mas eu não tinha um dom. Eu tinha unção, mas não tinha um dom. E eu pedi. E Deus me deu. E por que você está contando isso? Porque só quem tem a maturidade de saber ouvir a calmaria da voz de Deus não é enganado por qualquer terremoto que aparece quebrando tudo. Não é enganado por qualquer vento que passa, não é qualquer um que vem rodopiando o que é de Deus para você porque você já tem visão. Não é qualquer um que lança a revelação que é de Deus porque você já tem visão. Sabe do que você precisa, do que Deus fala contigo. E não adianta correr. Irmã, mas como na família você está falando isso? Porque tem famílias que pagam o preço. Porque quem deveria estar se consertando com Deus não se conserta. Ao invés de dizer: Senhor, eu reconheço do que eu preciso. Ah, não, essa palavra não foi para mim, não. Gostei, não. É sempre assim, né? Foi para mim, não. Elias fala para Deus ali, né? Que ele falou que ele estava fugindo porque o povo de Israel foi morto, tudo mais, não estava obedecendo. Aí Deus fala para ele ir, que ia falar com ele. Naquela calmaria, Deus fala com ele. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? De novo, ele sai da caverna para falar com Deus. Ele entende que a voz de Deus não está no vento nem no terremoto, mas que está naquela brisa suave. Agora eu quero que você preste atenção. Quem tiver com a Bíblia aberta aí ainda, olha o versículo 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam minha vida para me tirar. Se você olhar no versículo 9, Deus fala assim: o que fazes aqui, Elias? Ele responde exatamente isso que ele respondeu no 14. O que fazes aqui, Elias? Aí ele fala: tenho sido zeloso, porque o povo de Israel, eu estou sozinho. Aí Deus fala: sai daí, eu vou falar contigo. Quando Deus passa na brisa suave e fala com Elias: o que fazes aqui de novo? Ele responde o quê? A mesma coisa. Elias insiste em justificar o porquê que ele está na caverna. Elias insiste em dizer: ah, Senhor, eu tenho sido muito zeloso, mas o povo fez isso, aquilo outro. Ele insiste em dizer: eu estou sozinho. Ele insiste em dizer: Senhor, não tem ninguém para me ajudar. Ele insiste em dizer: Senhor, mas não tem ninguém para estar aqui comigo. Deus responde o que Elias falou? Não. Deus continua falando: volta, vai lá. Ele manda ele ungir pessoa para separar Eliseu. E o que você quer dizer com isso? Quando Deus falar contigo: o que fazes aqui? Como se dissesse: levanta, você sabe o que tem que fazer. Vai ficar chorando, engano, derrota, e até quando?